Olá, muito boa noite, Deus te abençoe poderosamente, você que está aí já deitado, se preparando para dormir, que Deus te abençoe grandemente. Hoje nós tivemos o início da renovação espiritual, foi forte o poder de Deus. Você pode estar conosco na semana que vem, é só no domingo, na parte da manhã, 9 horas e também na parte da noite, tanto na sede quanto na Cidade Norte, no Pinheirinho. É renovação espiritual, beber da água que é Cristo Jesus. Jesus disse: quem beber desta água que sou eu, nunca mais terá sede. A sua alma tem sede. Você bebe água, você bebe tantos outros tipos de líquido e não sacia a sua alma. Jesus quer saciar a sua alma. Você vai acompanhar uma palavra que o pastor Michel ministrou no domingo passado. E no final, eu estarei orando em teu favor, em nome de Jesus. Nós vamos ler aqui alguns textos. Deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Vamos ler 7 textos. Se você quiser, eu já deixei mais ou menos marcado na minha Bíblia, vai ser mais fácil, tá? Depois eu vou citando, você pode abrir ou você pode acompanhar aqui no telão, tá certo? O primeiro é lá do livro de Provérbios, eu quero que você encontre este. Nós vamos falar sobre o seguinte: quando nós pecamos, nós temos que lidar com pelo menos 3 coisas: o arrependimento, o perdão de Deus e a culpa pelo pecado. E nós vamos falar sobre essas 3 coisas. Quando alguém peca, esta pessoa precisa lidar com pelo menos 3 coisas, que é o arrependimento, perdão de Deus, que ela precisa buscar, e lidar com a culpa pelo pecado que ela cometeu. Nós vamos falar um pouco mais rapidamente sobre os 2 primeiros, e eu quero dar um pouco mais de ênfase na terceira situação, que é a culpa pelo pecado. E eu gostaria de, antes mesmo de a gente ler o versículo, ler os textos aqui, esses 7 que irão exemplificar durante a mensagem, gostaria de dizer o seguinte: que todos nós aqui estamos na condição de pecadores, de pessoas que pecam, que cometem pecados, que erram. Eu sempre digo assim, falei hoje de manhã, que quando alguém se batiza, quando alguém desce as águas, quando a pessoa está ali confessando, recebendo Jesus como Senhor e Salvador, confessando Ele como Senhor e Salvador da sua vida, se fosse feito um contrato e tivesse algum campo, tivesse um quadradinho lá naquele contrato e que nós pudéssemos assinalar um X, dizendo assim: assinale aqui um X se após o batismo você deseja nunca mais pecar contra Deus e ofender a santidade de Deus. Eu acredito que todos nós marcaríamos essa caixinha, mas a gente sabe que não existe essa caixinha para a gente marcar. Então, mesmo quando nos convertemos, mesmo quando entregamos a vida para Jesus, infelizmente nós ainda iremos errar. Obviamente que a nossa vida agora, de um convertido, de alguém que entregou a vida para o Senhor, ela é muito diferente, ela é bem diferente da vida de antes. Mas ainda assim continuamos como seres errantes e pecadores e sujeitos ao erro. A Bíblia diz até que se alguém de nós falar assim: não, pastor, eu não peco mais, a Bíblia diz que nós já estamos pecando. Primeiro porque nós estaremos mentindo dizendo que não pecamos mais. Então, pelo simples fato de alguém dizer que não peca, essa pessoa já está pecando só em falar isso, porque é uma mentira. Porque infelizmente nenhum de nós consegue ter essa condição de nunca mais errar, mesmo após ter aceitado Jesus. O que acontece é que, diante de Deus, meus irmãos, qualquer tipo de pecado nos condena. Qualquer tipo de pecado. Eu vou usar um exemplo só aqui, é só para você conseguir dimensionar, tá? Diante de Deus, tanto o pecado pequeno, quanto o pecado grande, quanto o pecado médio, todos eles nos condenam da mesma maneira. O pecado por causa do roubo de uma bala condena. O pecado por causa do roubo de um banco também condena. É só para você entender. Agora, nós também entendemos e sabemos que as consequências, humanamente falando, e muito provavelmente as consequências do roubo de uma bala e do roubo de um banco serão
extremamente diferentes. E é sobre isso que a gente vai tratar e eu vou abordar mais lá na frente, ok? Vamos lá então. Vamos passar por essas 3 situações. Lendo aqui primeiro Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Quando pecamos, temos que lidar com pelo menos 3 coisas: arrependimento, perdão de Deus e a culpa pelo pecado. Vamos tratar primeiro o arrependimento. Diz assim o texto: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Encare isso no sentido espiritual. Quando alguém tenta encobrir e esconder as suas transgressões ou os seus erros, essa pessoa não irá prosperar. A vida da pessoa, ela trava, a vida da pessoa fica amarrada. Ela não consegue evoluir, progredir para lado nenhum, porque tem algo que está segurando ela, tem algo que está travando ela, a vida dela diante de Deus. É aquele erro, é aquele pecado que está encoberto e que ela simplesmente só tentou jogar para debaixo do tapete. Mas a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, e aí é que entra a questão do arrependimento, esse alcançará a misericórdia de Deus. O texto seguinte, ainda falando sobre arrependimento, que é Mateus capítulo 3, o versículo 1 e 2. Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2. Eu vou ler ainda o 11, tá? Vamos ler ali. Diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E lá o 11 diz assim, o versículo: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo com fogo. Mas principalmente começo, eu vos batizo com água para arrependimento. Olha que interessante. Veja que quando alguém se batiza, eu até citei isso antes, é porque essa pessoa está buscando uma nova vida. Por isso ela está se arrependendo. E por isso que o batismo é para arrependimento. O versículo 1 e 2 nos mostra que o tempo está passando. Quando diz assim, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, a Bíblia está dizendo o seguinte: o tempo está acabando. O tempo está acabando. E nós precisamos dar atenção para isso. Eu dei um exemplo ontem para os jovens e hoje. Aquela ampulheta, que é aquele objeto que você coloca ele de um lado e começa a descer a areia. E daí, se a areia descer toda para um lado, você pode virar, a areia começa a descer para o outro lado. Quando você olha para aquilo, literalmente você está vendo o tempo passar. E quando a pessoa vai fazer alguma coisa, e ela tem um tempo determinado para fazer aquilo, e ela fica olhando para aquele tempo que está passando, pode ser para aquela ampulheta, ou pode ser para um relógio, aquilo deixa a pessoa mais nervosa ainda, porque ela quer fazer rápido, ela quer resolver de uma vez. E é isso que a Bíblia está dizendo para a gente: olha, resolva de uma vez, arrependei-vos, está próximo o reino dos céus, o tempo está acabando. Nós não podemos olhar para o reloginho e o reloginho simplesmente dizer assim: você tem o tempo que você quiser. Isso não existe. E aí simplesmente nós relaxamos, descansamos e deixamos tudo como está. Não, o tempo está passando, o tempo é curto. Nós precisamos correr atrás. Nós precisamos buscar esse arrependimento. Um terceiro texto ainda de Atos, capítulo 3, o versículo 19. Atos capítulo 3, versículo 19, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Veja que é necessário o arrependimento, para que através do arrependimento, de fato, aconteça o perdão, que é uma sequência, ou é a consequência do arrependimento que nós provocamos. E guarde uma coisa que eu vou falar com vocês aqui agora: o arrependimento, ele precisa ser forçado. Como assim, pastor, que o arrependimento ele tem que ser forçado?
O arrependimento não tem que ser sincero, não é sobre isso que eu estou falando. Estou querendo dizer que não adianta eu, você ou qualquer pessoa errar em alguma coisa, errar em alguma área, ficar esperando que algum belo dia, de alguma maneira mágica, simplesmente suma ou desapareça aquela vontade de nos fazer, ou de aquela vontade que nos leva a cometer tal pecado e errar naquela área. Não vai acontecer nada mágico de jeito nenhum. Nós temos que forçar o arrependimento. Nós temos que olhar pela razão e saber o seguinte: nesta área eu estou errando, eu sei que eu erro aqui. Então o que é que eu tenho que fazer? Se eu quero ter uma vida com Deus, eu tenho que me arrepender disso e não posso mais fazer isso. Beleza, ok, entendi. Agora o que é que eu faço? Espero a mágica acontecer? Não, eu vou forçar o arrependimento. Se eu sei que eu não tenho que fazer, vai me dar vontade de fazer, mas eu vou fazer força para não cometer mais aquilo. Arrependimento só acontece de maneira forçada pela pessoa, propositalmente. Fora disso, nós nunca vamos conseguir alcançar arrependimento com relação a alguma coisa. Esperar que a vontade simplesmente acabe sozinha. Não, eu estou aí, estou esperando em Deus, eu estou aí orando em Deus. Não tem nada dessa de orar esperando em Deus. Se eu sei que é errado, eu simplesmente tenho que decidir não fazer mais. E ponto final, esse é o caminho. Tirando isso, a nossa carne sempre vai pender. Mas pastor, eu estou orando, esperando o dia que essa vontade suma, daí eu paro. Não funciona assim, é muito perigoso. Você já sabe que não pode fazer. Ore apenas e peça para Deus, me dá força para mim não fazer. Mas você vai ter que chegar diante da situação e não fazer. E não ficar esperando que simplesmente suma a vontade e você cria uma repulsa daquilo ali. Senão a gente nunca vai conseguir se arrepender daquilo que precisamos. Mas quando nós entendemos e fazemos isso, entendemos a respeito do arrependimento, nós então buscamos o perdão de Deus, porque não nos satisfazemos mais em continuar vivendo daquele jeito. Senhor, eu errei aqui, eu me arrependo, eu não quero mais isso para a minha vida e eu preciso do seu perdão. Será que o perdão de Deus ele é necessário? Nós vamos ler agora 2 textos que falam sobre isso. O primeiro é de 1 João capítulo 1, versículo 9. 1 João capítulo 1, versículo 9, que diz assim: se confessarmos, veja que liga com o que a gente leu lá atrás. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Veja que a Bíblia diz que Ele é fiel e justo. Eu já vou comentar a respeito disso. Vamos ler já o segundo texto, que é Efésios 1:7, ainda sobre essa questão do perdão de Deus. Efésios 1:7, ali diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Você sabe que quando nós pecamos, nós estamos acumulando uma dívida que nós não podemos pagar. O pecado é uma dívida que você não podemos pagar. É uma conta que nós criamos contra nós mesmos e é uma conta que a gente não consegue pagar. Nós não temos condições de pagar. E aí é necessário que o Senhor venha com a riqueza da sua graça e pague essa conta para nós. Mas Ele não paga esta conta para nós porque nós somos dignos de que essa conta seja paga. Ele paga essa conta para nós simplesmente porque Ele é fiel e justo, por causa do amor infinito dEle por mim e por você. É por isso que nós temos a oportunidade do perdão de Deus, por causa do seu sangue, onde nós somos remidos, onde nós somos lavados, onde nós temos a nossa conta paga. Nunca se esqueça disso.
O perdão de Deus nós temos, não por méritos, mas por causa da riqueza da sua graça. Do mesmo jeito que a gente orou no início, todas as manhãs a misericórdia de Deus se renova e por isso nós não fomos ainda destruídos. Entra a misericórdia de Deus e entra também a graça de Deus em ação. A misericórdia que faz com que a gente tenha mais uma chance, e a graça faz com que, quando a gente quer aproveitar essa chance, a gente receba o pagamento dessa dívida por meio da riqueza de Deus, da graça de Deus. O perdão, meus irmãos, ele é necessário. Nós falamos aqui sobre a corrente, vai começar a semana que vem. Jesus mesmo dá o exemplo da água. Alguém tem sede, vem a mim e beba. A água é essencial para a manutenção da vida. O perdão, ele é essencial, ele é necessário, e eu e você precisamos buscar, é um processo. O pecado, o arrependimento, buscar o perdão de Deus. E quando nós buscamos o perdão de Deus, por meio de Jesus Cristo, nós somos perdoados. Agora tem a terceira situação que nós vamos falar. A terceira situação é lidar com a culpa pelo pecado, ou a culpa por causa do pecado. Nós vamos ler aqui primeiro um texto de 1 João, porém o capítulo 3. 1 João, capítulo 3. Pastor, para que tanto texto da Bíblia assim? Ué, por que eu vou ficar enchendo tua cabeça com a história da carochinha? Vamos ler a Bíblia, é a Bíblia que a gente vai pregar aqui hoje. Não precisa ficar te enchendo com um exemplo meu. Só a gente lê a Bíblia fala pra gente. 1 João 3, 20, e aí a gente não erra. Se eu ficar aqui meia hora falando só a história da minha cabeça, depois de 5 minutos a Bíblia some e não aparece mais. Fica só história minha. Agora, se a gente ir para a palavra de Deus, a gente se prende na palavra de Deus e aprende a palavra de Deus, e não aprende tradição. Nós precisamos aprender a palavra de Deus e não tradição. 1 João capítulo 3, versículo 20 e 21. Pois, agora falando sobre a culpa, lidando com a culpa, pecado. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Glória a Deus por isso. Versículo 21, amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Vamos pensar um pouquinho aqui. Se o coração não nos acusar, nós temos confiança diante de Deus. Nós temos confiança diante da pessoa de Deus. Sabe quando você está diante de alguém e você tem confiança diante daquela pessoa? É uma situação. Agora, quando você está diante de alguém e você não tem confiança diante daquela pessoa, você se sente incomodado, você se sente com medo, você sente receio até mesmo de olhar nos olhos da pessoa, e encarar a pessoa e conversar olhando nos olhos, porque você não tem confiança diante dela. E a Bíblia diz que se o nosso coração não nos acusa, nós temos confiança diante de Deus. Agora, é o contrário, se o nosso coração nos acusar. E por que o nosso coração viria nos acusar? Nosso coração nos acusa quando há sobre nós algum tipo de culpa. Quando há sobre nós algum tipo de culpa. E nós vamos entender aqui um pouco melhor sobre isso, usando Davi como exemplo. É o último texto. Salmo 51. Salmo 51. Nós vamos ler do versículo 10 ao 12. Salmo 51, do versículo 10 ao 12, que diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Olha o que Davi pede: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses, ou seja, não me lance fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário.
ou seja, um espírito de obediência a Deus. Em que circunstância que Davi fez esta oração? Você deve conhecer a história. Davi, certa vez, quando não foi para a guerra, acabou pecando, se deitando com uma mulher que era casada, a mulher de Urias. Essa mulher acabou engravidando, e depois, para resolver isso, Davi precisou fazer com que Urias morresse. Então, na realidade, a culpa pela morte de Urias foi de Davi, porque disse o seguinte: joga ele na frente da batalha e deixa ele lá sozinho para ele morrer, tentando resolver o problema. Poxa, a mulher está grávida, recém está grávida, se eu mando o marido dela para casa, ele vai lá, o filho é dele. Só que o homem não quis ir para casa, então Davi teve que matar o homem, para depois ele poder, entre aspas, tranquilamente, agora que ela não tem mais esposo, você entende? Assumir o filho e ficar tudo certo. Além de tudo isso, Davi perdeu o seu filho morreu por causa disso. Olha a desgraceira que tudo isso virou. E aí, Deus envia o profeta Natã até Davi, para contar a história para Davi. Eu gosto muito dessa historinha que ele contou. O profeta Natã, vou falar de maneira resumida, chega para Davi e diz assim: olha, um homem tinha apenas uma ovelha, outro homem tinha um número incontável de ovelhas. Um dia veio uma visita ao homem que tinha muitas ovelhas, e ele não quis pegar uma de suas muitas ovelhas. Ele foi lá e pegou aquela única ovelhinha que aquele outro homem possuía, que aliás ele tinha criado dentro da sua casa, junto com os seus filhos. E aí o profeta Natã conta essa história para Davi. Davi vai ouvindo aquela história com todos os detalhes, e se cria uma ira dentro de Davi, pois como uma pessoa poderia fazer isso, tendo inúmeras ovelhas? Vai lá e toma a única ovelhinha daquele homem que tinha uma só. E Davi diz assim: esse homem é digno de morte. E o profeta responde para ele: esse homem é você. Você é digno de morte por aquilo que você fez. E Davi entende na hora a gravidade do que lhe tinha feito. O profeta disse assim: olha, Deus vai livrar, ou livrou você da morte. Diante de toda aquela situação, meus irmãos, Davi se arrependeu e recebeu o perdão de Deus. Se arrependeu e recebeu o perdão de Deus. Agora, tem uma terceira situação aqui, que eu havia falado desde o começo: lidar com a culpa pelo pecado. É aí que entra essa oração aqui que Davi estava fazendo. O versículo 10 que diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Por que Davi estava pedindo um coração puro para Deus? Muito provavelmente porque ele sentiu o seu coração sujo, o seu coração estava acusando diante de quem? Diante de Deus. O coração de Davi estava acusando ele diante de Deus. Mas pastor, ele já não tinha se arrependido e pedido perdão para Deus? Sim. Quantas vezes que você cometeu alguma coisa, se arrependeu, pediu perdão para Deus, porém não conseguiu se sentir perdoado? Sabe o que é isso? É a culpa pelo pecado que ainda está sobre você. É a culpa pelo pecado que recaiu sobre a pessoa. E às vezes a pessoa vai lá e faz uma segunda oração e pede perdão de novo pela mesma coisa: Senhor, me perdoa por isso que eu fiz e tal, eu peço perdão no Senhor, eu não vou mais fazer, e amém, e levanta. E ela continua se sentindo daquele jeito, e daqui a pouco, sei lá, no outro dia ela vai e faz uma terceira oração, pedindo perdão pela mesma coisa, e depois ela faz a quarta oração. Sabe por que ela fez a segunda, a terceira, a quarta oração? Porque o objetivo dela é tentar se livrar daquele sentimento de não ter recebido o perdão de Deus. Mas o perdão ela já recebeu na primeira vez que ela orou, confessou e pediu perdão ao Senhor, e Ele perdoou. Não porque nós somos bons, ou Deus falou assim: cabra aí é digno, não. Por causa da riqueza da sua graça. Por isso que nós somos perdoados, quando nós confessamos e pedimos o perdão dele. Na primeira oração ele já tinha perdoado. O problema é que
a culpa pelo pecado, dependendo da situação, ela não sai assim tão facilmente. Lembra que eu falei para você antes que roubar uma bala condena igual roubar um banco? É pecado diante de Deus e condena igual. Porém, muito provavelmente, a culpa pelo pecado de ter roubado uma bala é uma, e a culpa pelo pecado de ter roubado um banco é outra. A culpa pelo pecado de ter roubado uma bala é uma, a culpa pelo pecado por ter deitado com a mulher do outro, assassinado o homem e ter morrido o seu filho por causa disso é outra. Você está entendendo isso? E quantas vezes na sua vida que você fez alguma coisa que você precisou lidar com essa culpa pelo pecado? E mesmo pedindo perdão de Deus, mesmo já tendo deixado aquilo, você não conseguia se sentir perdoado. Quando nós agimos como Davi agiu, nós pegamos uma arma e nós damos na mão do nosso adversário, do nosso inimigo. Nós damos na mão dele e dizemos assim para ele: atira em mim. É isso que nós estamos fazendo. E o pior de tudo é que esse nosso adversário, esse nosso inimigo atira mesmo. Davi estava se sentindo na mira de Satanás, essa que é a verdade. Já que ele deu a arma na mão do diabo, ele mesmo deu a arma contra ele, ele estava sentindo Satanás olhando, mirando para ele, para atirar nele. E se você tem uma arma carregada, está direcionada para você, e você sabe que aquela pessoa atira, o que é que você sente? Alegria, paz e tranquilidade? Não, você sente medo, você sente pavor. Era isso que Davi estava sentindo, a ponto de ele pedir para Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro, porque eu estou me sentindo podre, sujo, eu estou me sentindo destruído. E ele vai além, dizendo assim para Deus: restitui-me a alegria da salvação. Você sabe o que é restitui-me a alegria da salvação? Por que será que Davi oraria dizendo restitui-me a alegria da salvação? Porque naquele momento, muito provavelmente, ele estava se sentindo no inferno. Porque muito provavelmente naquele momento ele estava pensando o seguinte: eu joguei por água abaixo tudo aquilo que eu tinha construído com Deus, a minha vida com Deus. E ele ainda pede: não me repulse, não me lance para fora da sua presença. Olha o medo que Davi estava vivendo, olha a culpa com a qual ele estava lidando. E eu e você temos que vigiar, porque mesmo tendo, preste atenção onde eu quero chegar, mesmo tendo cometido um pecado, cometeu o pecado, vamos tratar de Davi. Cometeu o pecado, arrependeu-se, recebeu o perdão de Deus, mas tem que lidar com a culpa pelo pecado. Você já pode ter até sido perdoado por Deus, mas ainda tem uma arma que está na mão de Satanás apontando para você: a culpa pelo pecado. Mesmo tendo sido perdoado, mesmo você tendo se arrependido, você ainda vai ter que lidar com a culpa pelo pecado. E essa arma aí Satanás vai tentar usar contra você para tentar te derrubar. Porque quando a pessoa sente-se assim, com essa culpa sobre ela, Satanás vem com uma opressão ainda maior sobre aquela pessoa e sugerindo para aquela pessoa coisas com relação ou coisas contra a vida dela com Deus. Olha, você jogou tudo por água abaixo, pegue e se largue de uma vez, pegue e se entrega de uma vez. Aí ele vai lá para a pessoa e fala assim: tá vendo, você não serve nem para ir na igreja. Aí lá atrás a pessoa tinha o vício da bebida e ela sofreu para se libertar. Satanás fala na cabeça dela: volta a beber. Se é outro vício, volta a fumar, volta para as drogas, volta a enganar, volta a roubar, volta a fazer isso, volta a fazer aquilo. É isso que Satanás faz. Pega a pessoa oprimida, mexida ali emocionalmente e começa a sugerir. A pessoa está tão assim que ela nem sabe para onde vai. Ela nem sabe para onde vai. E aí Satanás aproveita desses momentos. Por mais que ela se arrependeu, pediu perdão para Deus, mas ela vai ter que lidar com aquela culpa por causa da gravidade daquele erro. Então vigia, meu irmão. Nós nos convertemos, nós entregamos a vida para Jesus,
mas infelizmente ainda podemos vir a errar. Obviamente que, como eu falei antes, a nossa vida agora diante de Deus tem que ser muito diferente da nossa vida antiga. E qualquer tipo de erro condena, e nós precisamos da graça de Deus. E nós precisamos do perdão de Deus. Agora tem alguns erros que eu posso vir a cometer, que vão trazer sobre mim uma culpa pelo pecado tão grande, que vai me aterrorizar, e Satanás vai tentar se aproveitar disso. Vigia. É como se Davi tivesse construído o muro da vida dele com Deus, e em um minuto ele foi lá, meteu o pé e derrubou aquele muro. Perdeu toda a proteção. Aí sabe o que ele precisa fazer agora? Ele precisa levantar o muro de novo. Mas não tem um tijolo gigante que você chega lá e coloca e está feito o muro. Não, é tijolinho por tijolinho. Tem que construir tudo de novo. E não constrói 1 minuto ou 2 minutos. É com o passar dos dias aquela reconstrução. E enquanto você está fazendo aquela reconstrução, não tem muro de proteção. Então você vai precisar vigiar em dobro. Você vai ter que reconstruir o muro e ao mesmo tempo ficar vigiando. Porque se não tem um muro, o inimigo pode invadir e entrar. E se o inimigo invadir e entrar, ele vai destruir. Até que você reconstrua o muro. Quando o muro estiver reconstruído de novo, quando você reconstruir de novo sua vida com Deus, gradativamente o muro vai se levantando e aquela culpa pelo pecado vai saindo. Vigie muito com isso. Conforme os pecados que eu e você viermos a cometer, virá essa culpa pelo pecado sobre nós. É uma arma cheia, carregada de munição na mão de Satanás para ele atirar contra a gente. Derrubamos o muro e precisamos levantar de novo. Você pode fazer 20 orações no mesmo dia e pedir perdão para Deus. Deus vai olhar para você e vai falar assim: olha, você fez a primeira, lá na primeira você já se arrependeu, já te perdoei, você confessou, já te perdoei. Você precisa agora lidar com a culpa deste pecado. Não vão ser 20 orações no mesmo dia que vai tirar esse sentimento de não ter sido perdoado de você, mas é de novo a reconstrução daquilo que você tinha comigo. Você precisa reconstruir de novo a sua confiança diante de mim. Entende como que é? Sabe quando um relacionamento está abalado? Você precisa ir se reaproximando de novo, até que novamente, com o passar dos dias, através de atitudes positivas, você restabeleceu a confiança diante daquela pessoa e tudo voltou a ser como era antes. Enquanto isso, o muro está caído, o inimigo vai tentar entrar. Fica de pé no nome de Jesus. Mesmo você tendo se arrependido e recebido o perdão de Deus. Então aí, meus irmãos, é algo que eu e você precisamos vigiar muito. E é aí que muitas pessoas caem. E às vezes a pessoa fala assim: Deus não me perdoou, porque eu não me sinto perdoado. Você não se sente perdoado não é porque Deus não te perdoou. Você não se sente perdoado porque o teu coração culpado está te acusando. Se o teu coração te acusar, tem um jeito para resolver isso. A gente levantar nossa cabeça, olhar para Ele e continuar caminhando olhando para Ele. É o único jeito. Feche os teus olhos. Um dia na vida de Davi, mesmo sendo um servo de Deus, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, isso não livrou ele da imperfeição. Um dia, Davi não vigiou e ele veio errar. E aquele erro foi tão grosseiro, aquele erro ao mesmo tempo foi tão grande e trouxe consequências tão grandes sobre a vida de Davi, que mesmo arrependido, mesmo perdoado, ele ainda se sentia aterrorizado, ele se sentia atormentado por aquilo que ele fez. E o sentimento dele, o sentimento que ele carregava com ele é de estar condenado. O sentimento que ele tinha dentro dele é que ele tinha perdido a alegria da salvação, algo que ele carregava com ele anteriormente. Se Davi pudesse estar na sua presença, meu Pai, fisicamente falando,
Talvez ele nem conseguiria naquele momento olhar nos seus olhos como ele olharia quando ele carregava com ele a alegria da salvação. E ele pediu ao Senhor: cria em mim, porque hoje eu não tenho um coração puro. Aleluia, restitui-me a alegria da salvação. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes na sua vida que você precisou lidar com a culpa pelo pecado? Talvez existem pessoas aqui hoje que você está nesta situação. De qualquer maneira, vigie, para que você nunca precise enfrentar uma situação dessa. Vigie para que você nunca dê esta arma nas mãos de Satanás, as mãos do nosso inimigo. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite: o Senhor está com a mão dele estendida para você. Ele está com os braços dele estendidos para você. Assim como um dia ele estendeu a mão a Pedro, que estava afundando, que estava naufragando, e Jesus estendeu a mão e trouxe ele de volta para cima. Sabe-se lá até onde você já foi por causa de erros e pecados que cometeu, até onde você já se afundou, em que escuridão, em que trevas você já chegou a se meter na sua vida por causa desses erros e desses pecados. Mas hoje ainda é tempo. Ele nos diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quer dizer, ainda tem tempo, mas nós temos que correr contra o tempo. E hoje ele estende a mão dele como estendeu a Pedro. E se nós esticarmos a nossa mão e segurarmos firmes olhando para ele, ele nos puxa novamente para o lado dele. E quando ele nos puxar para o lado dele, ele vai nos segurar nos seus braços, e nós teremos novamente a segurança que nós tínhamos antes. Nós teremos novamente o conforto, a paz que nós teríamos antes, pois nós restabelecemos aquilo que nunca deveria ser mexido, a nossa confiança em Deus. Feche os seus olhos nessa noite e aproveite essa noite antes da corrente que vai iniciar a semana que vem, para que, se necessário for, fazer um concerto da sua vida diante de Deus. Aproveite essa noite para buscar o Senhor e a sua presença, porque Ele já quer te renovar. Feche os teus olhos e louve o Senhor. Aleluia. Se poria noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Andar sobre as águas. Abre o seu coração e diga para Ele: Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão. Se a tempestade ela me alcançar, tu és meu abrigo.
Levanta as mãos lá no alto e declare nessa noite: Tu és o Deus da Fala pra Ele. minha És o Deus da minha salvação, Senhor. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Declare: Esse é o nosso propósito, que cada dia o nosso eu diminua, mas que o eu de Deus, aquilo que é dele, apareça em nós. Que nós venhamos refletir para esse mundo, não a nossa própria imagem, mas a imagem do Senhor. Nós fomos feitos à sua imagem e semelhança, para que no dia a dia o que reflete de nós não seja o nosso próprio eu, mas aquilo que é de Deus. Que na nossa vida possa aparecer e prevalecer não aquilo que é do homem, não aquilo que é do mundo, mas aquilo que é de Deus, aquilo que vem do alto. Que as pessoas possam olhar para nós e possam identificar em nós servos e servas de Deus, não apenas religiosos, não apenas praticantes de uma religião ou frequentadores de uma denominação, mas que as pessoas possam olhar para nós e identificar Jesus na nossa vida. Para isso é necessário que a gente desapareça, é necessário que Ele cresça, e é necessário que Ele venha nesta casa, esta casa que somos nós, e que Ele faça morada dentro de nós, que Ele enche esse lugar, que Ele enche o nosso coração de maneira que o nosso coração não nos acuse diante de Deus, mas que tenhamos confiança em Deus, porque essa confiança em Deus, esta confiança diante de Deus, ela traduz, ela expressa uma vida de comunhão com Ele. Então, com as suas mãos levantadas, meu irmão, com as suas mãos levantadas, minha irmã, abre o seu coração, rasgue o seu coração diante de Deus e cante para Ele. Diz: Senhor, eu nasci para te chamar de Deus, eu nasci para te chamar de Pai e andar do seu lado. Fala para Ele: Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou um povo exclusivo seu, eu sou abençoado se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chama, todo dia vem as tentações, me chama, todo dia. Levante a sua mão, solte a voz e cante mais. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Declara, meu irmão. Eu escolho ser amigo de Deus. Essa é a nossa escolha. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas todo dia o pecado vem, mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chama, todo dia vem as tentações, me chama, todo dia o pecado vem. Eu quero ouvir, vai! Mas eu escolho Deus, eu escolho
escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. De Deus. Aleluia. A vida de Deus. Não há nada melhor do que nós vivemos a vida de Deus. Eu escolho Deus. Quando nós vivemos a vida de Deus, ou a vida que Deus tem para nós, nós estamos vivendo a perfeita e agradável vontade de Deus. Quando nós vivemos a perfeita e agradável vontade de Deus para nós, aqui nesse mundo, nós nos desconectamos de tudo que é desse mundo e nós conseguimos nos conectar com Deus. Sabe, meus irmãos, durante essa vida nós podemos provar várias sensações e sentimentos, mas existe só uma coisa que é capaz de trazer a alegria e a paz que completam e que satisfazem o coração e a alma do homem. É quando o Espírito Santo de Deus visita, é quando o Espírito Santo de Deus entra, é quando o Espírito Santo de Deus preenche aquele coração e aquela vida. Isso é superior, isto é além, isto não se compara a qualquer tipo de sensação e sentimento que nós possamos provar, independente do que seja nesse mundo. Davi queria ter restituído nele a alegria da salvação. E é isso que nós queremos nessa noite, meu Deus. Temos no nosso coração esta alegria, a alegria da salvação, a alegria de alguém, meu Pai, que está vivendo para o Senhor aqui nesse mundo, a alegria de alguém, meu Pai, que está vivendo o seu propósito aqui neste mundo. Então eu te peço, Senhor, agora no restante desta adoração, no final desta adoração, confirma, meu Pai, no coração desse homem, confirma, meu Deus, no coração dessa mulher que aqui está, esta alegria e esta certeza de que ela é do Senhor e de que o Senhor se importa tanto, 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 tanto com ela, que independente do que ela tenha feito até hoje, o Senhor nunca desistiu dela. Oh Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui nessa noite. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu Tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você for, se na escuridão, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado. Ele é poderoso para isso. E não desiste de você. Jamais. Ele não desiste de você. Ele Sinta-se amado nessa noite. Ele compreende seu caminhar. Sinta-se amado por Deus nessa noite. Tão grande assim, Ele não desiste de você. Ele se importa. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior
termos ouvidos o que ouvimos aqui nessa noite. Obrigado por termos sido abraçados pelo Senhor. Obrigado, meu Deus, por falar conosco e nos fazer sentir amados, mesmo indignos disso. Mesmo sabendo que não somos dignos, o Senhor não desiste de nós. E o Senhor se importa com cada um de nós. Ele se importa com você. Ele se importa com você. Ele está te puxando para o lado dele. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim. Que esta semana que se inicia hoje, meu Deus, seja uma semana de bênçãos e de vitórias. Que a tua misericórdia, a tua graça nunca se aparte de nós e da nossa casa. Nós oramos assim ao Senhor, agradecendo mais uma vez a Ti por tudo, dizendo glórias a Ti, Senhor. Deus abençoe, vai na paz. Muito bem, você ouviu a palavra, com certeza Deus falou contigo, porque a partir do momento que a Bíblia se abre, ela fechada é um livro normal, comum. Porém, quando a Bíblia se abre, é o poder de Deus, é a boca de Deus que fala conosco. E você que está aí me acompanhando, vem estar conosco, nós temos vários cultos, principalmente agora, na próxima semana, vai estar iniciando no dia 30, na sexta-feira à noite, também na quarta-feira à tarde, a figueira seca. Você vai colocar o seu pedido sobre esta árvore, e Jesus passou por uma figueira e ele amaldiçoou a figueira porque não tinha fruto, e horas depois, tudo estava seco, desde a raiz até a última folha. Nós vamos orar, e o teu problema vai ser amaldiçoado, a sua dor, a sua enfermidade, a sua amarração, a perturbação, a insônia, o mal não vai resistir, vai secar, vai desaparecer da sua vida em nome de Jesus. Quero orar contigo agora, para que Deus te abençoe a semana, para que Deus te dê um sono, para que Deus cuide e guarde a sua família. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, abençoa todos que estão nos acompanhando, Pai. São praticamente meia-noite. E o poder de Deus visita sobre esta pessoa, Pai, dando a paz de espírito, o som do justo, abençoando aqueles que vão viajar, meu Pai, pela manhã, guarda, livra de acidente, de capotamento, da morte, abençoa o trabalho desta pessoa, porque é o sustento dele e da família, abençoa a semana deste empresário, abençoa a semana desta pessoa, meu Pai, que trabalha na empresa, essa pessoa que é profissional liberal, essa pessoa que tem empresa, traz a vitória, abre as portas, faz algo grande para que esta pessoa saiba que através da fé tudo é possível. O Senhor se manifesta, o Senhor responde, o Senhor traz paz. Guarda, Deus, protege esta família, livra, Pai, da destruição, da morte, livra, meu Pai, da contenda, da obra maligna, da inveja. Eu estou abençoando, meu Pai, todos que nos acompanham, a família, esta vida, este lar, esta casa, no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. O poder de Deus visita você, sua casa, sua família, te abençoa, te guarda, te protege. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Muito obrigado pela sua audiência. Deus com certeza falou contigo. Não perca, amanhã, 15 para o meio-dia, nós vamos estar de volta para abençoar a sua vida em nome de Jesus. Panificador e Restaurante Sabor e Cia. Venha saborear o melhor e mais completo café colonial da cidade. Servimos almoço com buffet completo, com diversos tipos de carnes e saladas. E no sábado, a tradicional feijoada. Atendemos eventos, aniversários e casamentos. Faça já o seu pedido. Panificador e Restaurante Sabor e Cia. Lavacar Vanderlei, lavagem de automóveis, caminhões e máquinas. Na PR-180 em anexo à passarela na entrada de Marmeleiro. Lavacar Vanderlei, aqui o seu carro tem o cuidado que ele merece.
A Estilo Motos, há 21 anos no ramo de motocicletas multimarcas, tem várias opções para você, amigo cliente. Faça uma visita ou ligue que vamos até você. Na Porto Alegre, em frente ao Parque Alvorada, fone 3523-3093. Confira mais novidades no nosso site. A DTE Estofados está há mais de uma década trabalhando com a fabricação de estofados sob medida e reformas em geral. DTE Estofados, na Rua Sicília, número 142, no bairro Jardim Itália. Fone 469-8807-1153. Rede de Postos Panda. Abasteça em uma unidade de nossa rede e comprove a qualidade dos nossos combustíveis. Rede de Postos Panda, em Francisco Beltrão, Candói, Shoppingzinho, Marmeleiro, São José do Cedro, Santo Antônio do Sudoeste e Pato Branco. Conforto e beleza para a sua casa é com a Jardine Decorações e Estofaria. Estofados novos, estofados sob medida e reforma de estofados. A Jardine tem também divisórias, cortinas, persianas, pisos laminados e condições especiais. Jardine Decorações e Estofaria, desde 1991, embelezando o seu ambiente.